Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre preço dos carros, preços absurdos que as montadoras cobram nos veículos. E a pergunta é o seguinte: de quem é a culpa por esses preços tão altos desses veículos? Por que esses carros custam tão caros? Mas eu queria discutir com vocês aqui, queria que você deixasse aí no comentário qual é a sua opinião. Por que você acha que os preços dos carros são tão altos? E se de fato faz sentido que esses preços sejam tão altos? Então, enquanto eu vou para o meu trabalho aqui, você vem na carona aí comigo e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos lá. O que a gente tem visto aí no mercado, e a maioria aí dos youtubers e o pessoal que fala de carro, de fato é o absurdo que é o preço de um veículo hoje no Brasil, né? A gente não está aqui nem falando de um carro de luxo, né? Um carro esportivo, não. A gente está falando de carros populares. E lá numa concessionária de automóveis, e um carro popular mais barato, mais em conta, está na faixa dos 70 a 80 mil reais. Um carro mais simples que você pode encontrar a um valor desse, né? Considerando a renda, considerando a realidade do brasileiro, é insano você pensar hoje em um carro 0 km. Para a maioria das pessoas é praticamente impraticável você ter um carro zero. Grande parte das pessoas não tem ideia e nem noção da onde vêm os preços e o porquê de preços tão altos, preços tão absurdos. Eu sou formado em administração e quando eu estava na faculdade, uma das matérias que eu mais gostava era economia. E a gente falava muito sobre essas questões da economia, da demanda, do mercado. Os preços dos carros, não só dos carros, mas o preço de qualquer produto, eles estão ligados a uma questão que a gente chama de demanda, né? O que é a demanda? A demanda é o mercado. O que é o mercado? O mercado somos nós, os consumidores, porque somos nós que determinamos aquilo que vamos consumir, ou seja, através daquilo que nós consumimos é que o mercado vai nos atender. O que determinava o preço lá no passado era o custo de produção. Se você ia vender um rádio, né, uma televisão, o preço ele partia de quanto custava para você produzir aquele produto. Isso determinava a que preço que você ia vender o produto. Então, se você gastava lá R$100 com a produção de um produto e você queria ter uma margem de lucro de 20%, por exemplo, então o preço seria 120. Essa seria a lógica que todo mundo pensa, né? Então todo mundo pensa que o preço de um produto, no final, ele vai ser custo, né? O custo de produção versus a margem de lucro. Juntando esses dois, você tem o preço de venda. Só que não é assim que funciona os preços. Existem 3 fatores que são extremamente importantes para determinar o preço de um produto: produção, consumo e renda. Se eu tenho um veículo que está sendo produzido numa fábrica e essa fábrica tem ali os seus custos, por quanto que a fábrica vai vender esse produto? Se ela quer ter uma margem de lucro de X%. Então ela vai lá, produz um automóvel, sei lá, a um custo de, sei lá, 30 mil reais. Eles querem ter uma margem de lucro de 50%. Então eles vão lá e colocam o preço do produto a 60 mil reais. É um exemplo, tá? Existem alguns outros fatores que a gente precisa levar em consideração. Existe uma palavra chamada governo, né? Então, o governo, ele não faz parte desse ciclo econômico de produção, consumo e renda. O governo é um agente intromissor, eu vou chamar de intromissor nesse pacote, onde ele vai lançar mão de parte desse ciclo econômico. Eu tenho um governo para que estabeleça leis, para que a sociedade ela seja uma sociedade organizada, onde você tem deveres e responsabilidades. E o governo também tem a obrigação de cuidar da infraestrutura para atender a sociedade. Então o que é que o governo faz?
o governo impõe ali impostos e tira desse ciclo uma parte desse volume de dinheiro que roda na economia para poder suprir essa necessidade da sociedade. Você tem o imposto sobre a produção, você tem o imposto sobre o consumo e você tem o imposto sobre a renda. Então, nesse trio econômico, o governo vai lá e arranca uma parte desse dinheiro para suprir a demanda da sociedade. O grande problema é quando a máquina de governo, ou seja, a máquina administrativa do governo, ela arrecada mais do que ela consegue devolver para a sociedade. O que acontece hoje no nosso país quando a gente fala de impostos e de governo? Entenda você que o governo, ele não produz nada. Por o governo não produzir, ele não consegue contribuir com a economia, porque a economia, para ela existir, precisa ter produção. E o governo não produz nada. O governo tira o dinheiro ali da economia, mas ele não produz. Então o que acontece? Quando você tem um governo e quando você tem uma máquina administrativa pesada, o que seria uma máquina administrativa pesada? Quando você tem o funcionalismo público que gasta muito mais além daquilo que deveria, esse governo, ele precisa tirar mais dinheiro da sociedade, ele precisa tirar mais dinheiro da economia para poder sustentar essa máquina que não produz, que é o funcionalismo público. O funcionalismo público, ele presta serviço, ele não produz. Então, tudo que é gerado de imposto vai para a mão do governo, o governo tem que pagar o funcionalismo público, e o que sobra, o governo tem que investir em infraestrutura, então tem que colocar lá asfaltamento, ruas, calçadas, né? Aí você tem outros fatores que são assistência social, hospitais, escolas, segurança. Então, essa grana deveria voltar para a sociedade como benefícios. Então, o que acontece hoje dentro desse processo econômico? Dentro dos fatores de produção, consumo e renda, o governo hoje aqui no Brasil, ele arranca quase que 50% de tudo que é produzido. Então, os impostos somados, acumulados, eles representam essa camada de quase metade de tudo, todo o dinheiro que circula na economia. Todo produto que é produzido nesse país, seja automóveis, seja qualquer produto, já dentro do preço, dentro do custo final desse produto, vai estar lá o imposto que o governo tira desse processo econômico. Qual é a margem de lucro que uma empresa tem em um veículo hoje, um veículo popular? Sabendo que ele precisa comprar e pagar a matéria-prima de um carro, sabendo que ele precisa pagar todos os custos fixos que tem uma fábrica, desde do prédio ou do estabelecimento ali onde está localizada a fábrica, manutenção de máquinas, energia, luz, e além disso tudo, eles também precisam recolher os impostos. E no final disso tudo tem a margem de lucro, aquilo que vai sobrar para o empreendedor. Então a primeira pergunta que eu faço para você: você acha que hoje a culpa dos preços absurdos que nós temos hoje sobre os carros, a culpa é do empresário? Ou seja, depois que o empresário faz tudo isso, depois que ele gasta com tudo, ele é o culpado e é ele que está colocando uma margem de lucro muito grande nos veículos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: será que o culpado dos preços dos carros estarem tão altos seria o governo, com seus impostos exorbitantes, né? Ao ponto de metade do valor de um carro hoje ser impostos? Eu tô falando assim mais ou menos, tá, pessoal? Eu não tenho aqui os números exatos, mas é quase 50%, dependendo do veículo, pode ser até mais. Mas a pergunta que eu faço para vocês:
A culpa do carro tá tão caro hoje em dia é porque o governo não abre mão dos impostos, ou seja, cada vez mais é colocado uma pressão sobre a sociedade de impostos que fica inviável a compra de um automóvel, ou seja, o preço são tantos impostos que nós pagamos que o preço fica tão alto que a gente não consegue ter hoje um veículo 0 km. Então, o governo seria o segundo fator de impacto nos preços dos veículos. E o terceiro, pessoal, seria o mercado. Então, voltando ao começo daquilo que nós conversamos, hoje os preços não são determinados apenas pelo seu custo de produção, apenas pelo custo com impostos e tudo mais. O que mais afeta o preço de um produto hoje, eu diria para vocês que é o mercado, é o consumidor, é a demanda. Porque, veja bem, quando eu tenho uma pessoa ou um grupo de pessoas dispostas a pagar um preço por um produto, é aquele que será o valor de mercado daquele produto. Então, existe uma diferença entre custo, né? Quanto custa, quanto vale. Quanto custa é quanto custa para eu produzir um carro, né? Quanto custa para eu produzir um BYD Dolphin Mini? Colocando impostos, mão de obra, custo com a concessionária, comissão de vendas. Quanto custa? E a outra pergunta é, quanto vale? Esse é o ponto. Quanto vale? O quanto vale, pessoal, é o quanto o mercado está disposto a pagar por aquele produto. O que seria a demanda? Ou seja, quantas pessoas estão dispostas a pagar o valor de 70, 80 mil reais numa Renault Kwid mais simples? Quantas pessoas estão dispostas a pagar esse valor? Por quê? Se eu tiver um grupo de pessoas que estão dispostas a ir lá comprar e pagar, esse vai ser o preço final do produto. Muitas vezes não importa o quanto custa. Eu posso gastar R$1 milhão para produzir um carro, mas nada vai adiantar eu colocar o preço dele de R$1,5 milhão, falar de um carro esportivo, se não tem ninguém que quer pagar aquele valor. Vocês estão entendendo? Então, assim, não importa se eu gasto R$50 mil para produzir esse carro aqui, mas as pessoas estão dispostas a pagar 115, 120. Se é isso que o consumidor está disposto a pagar, esse vai ser o preço final do produto. E muitas vezes também, um produto que custa muito mais caro para ser produzido, muitas vezes o preço de venda dele vai ser abaixo do preço de custo. Por quê? Porque é o que o mercado está disposto a pagar por aquele produto, né? Qual que é o ponto? As fábricas, os investidores, eles não vão continuar investindo em produtos que a população não está disposta a pagar, né? Então a questão dos preços absurdos, pessoal, assim, são esses três fatores, né? A margem de lucro que o empresário quer ter. Segundo, a carga tributária, né? Será que a carga tributária que a gente tem hoje é que joga os preços para cima, inviabilizando a compra do carro pela maior parte da sociedade? Ou será que os preços são absurdos porque nós, consumidores, aceitamos pagar por aquilo que está sendo ofertado, aquele produto? O vídeo de hoje é para falar sobre isso. Você tem noção de como que é formado o preço de um produto? Então o preço, pessoal, não é simplesmente o custo de produção, tá? O preço não é simplesmente a carga tributária, faz parte. Mas o preço, na maioria das vezes, ele é determinado pelo mercado, né? E o mercado somos nós. É aquilo que nós aceitamos pagar
conforme as nossas necessidades. Então imagina você, se hoje a população, digamos que se a população se revoltasse e falasse assim: não vamos comprar mais carro zero, não vamos comprar mais Kwid, mais Polo, não vamos comprar mais esses carros. Esses carros vão ficar lá nos estoques e a gente não vai comprar mais e não aceitamos pagar esses preços por esses carros. O que vai acontecer é que de duas uma, né? Ou esses carros vão ser perdidos pelas empresas, ou eles vão ter que baixar o preço para vender, porque o que acontece? Todo veículo que está em estoque para uma montadora, prejuízo. Por quê? Porque ela investiu uma grana, investiu dinheiro para construir aqueles veículos, e se aqueles veículos não forem vendidos, aquilo é um prejuízo para a empresa, porque é dinheiro parado. Então, se nós não estivéssemos pagando por esses preços, as próprias fábricas, as próprias montadoras teriam que achar formas de baixar o custo. Então esse é um dos fatores, né? O que o mercado, nós somos o mercado, nós determinamos o que nós queremos. Se eu tenho concorrência, ou seja, eu tenho empresas entregando produtos melhores do que outras, isso também contribui para a queda de preço. Se eu tenho concorrência, o mercado vai brigar pelo consumidor. Uma fábrica, uma montadora vai querer entregar um produto melhor, fazendo com que os consumidores migrem para aqueles produtos. A concorrência, ela é super importante na definição de preços para o mercado. Porque no final do dia, somos nós que vamos escolher. A escolha está na nossa mão. É você que escolhe se você compra ou se você não compra. Então, enquanto tiver pessoas, mercado, demanda disposta a pagar um preço X por um produto, é esse preço que o produto vai ser vendido. Eu acho que cabe uma reflexão para todos nós, consumidores, entender esses pontos econômicos para a gente poder entender um pouco do mercado, um pouco dos preços. Quem vai mudar o mercado, quem vai mudar a realidade hoje do nosso país somos nós, consumidores. Porque os empresários, as empresas, as montadoras, elas vão continuar produzindo aquilo que nós queremos consumir. Se a gente não tiver concorrência, se a gente não tiver inovação, se a gente não tiver empresas novas chegando no mercado trazendo produtos diferentes para que os consumidores possam ter uma equiparação de valor, também não adianta, porque a gente fica com o mercado estagnado. Ou seja, se eu tenho só um único modelo de carro, se eu tenho apenas um único fabricante, só ele que produz, o mercado vai estar preso àquele produto e a gente vai ter que pagar por aquele produto. Agora, a partir do momento que nós temos liberdade de escolha, onde eu consiga ter produtos com maior valor agregado por preços menores, isso vai automaticamente fazer com que as empresas tenham que baixar seus preços. Aí você fala: não, mas como que eles vão baixar os preços com impostos, com os custos? Essas empresas vão ter que se tornar mais eficientes, né? Essas empresas vão ter que negociar, vão ter que ir lá no governo negociar, essas empresas vão ter que achar formas de reduzir o preço. Por isso que é importante que nós, consumidores, tenhamos um pouco de consciência daquilo que nós queremos, né? Não adianta eu ficar preso a um produto, pagando por aquele produto, aquele valor que está sendo exigido, se aquele produto está abaixo do que seriam outros mercados, né? Então o que eu tenho falado? Por exemplo, eu comprei o carro elétrico, só que aí o governo está colocando mais imposto porque ele quer proteger a indústria nacional. E o que acontece com isso? Não tem concorrência. Aí aquela indústria que já é uma indústria ineficiente não tem concorrência. Eles vão continuar cobrando os preços porque eles vão ter pessoas para continuar comprando aqueles produtos, né? Então eu queria trazer nesse vídeo esses pontos para a gente refletir. Então eu queria perguntar para você, na sua opinião, quem é o culpado pelos preços tão absurdos? São as montadoras?
São os empresários? Ou será que é o governo que impõe uma carga tributária tão alta no processo de produção, na renda e no consumo, que nós somos privados de conseguir comprar um carro novo hoje em dia? Será que o problema está no consumidor, que ainda aceita pagar por esses preços absurdos? É uma boa questão, né, pessoal? Queria que você deixasse nos comentários aí sua opinião. Então é isso, é um pouco das referências que eu trouxe para vocês aí. Queria que você deixasse comentário aí. Vamos falar sobre esses assuntos. Eu tô trazendo esses conteúdos para o canal justamente porque eu acho que quando a gente fala de automóvel, não dá pra gente ficar só falando do motor, da potência, da construção do carro. Não, a gente precisa também entender os fatores econômicos, a gente precisa entender o mercado. E é essa provocação que eu queria trazer aqui no vídeo hoje para vocês. Deixa teu comentário aí, beleza? Pessoal, um grande abraço aí, obrigado aí por você ter vindo aqui na minha carona hoje. E vamos continuar batendo esses papos aí. Sempre que aparecer aí um assunto aí, eu vou trazendo para vocês aqui pra gente refletir, beleza? Um grande abraço aí, até a próxima.